Miriam, já conheço muitos trabalhos dela, o pessoal lá do Oeste, nós já lemos bastante coisa. Quando a Miriam colocou esse título, né, eu me lembro que eu liguei para a Laci e falei, meu Deus, o diverso nas manifestações étnico-raciais, e eu vou falar disso. E aí eu falei, não, se for isso eu não vou falar. E não, vou discutir as minhas pesquisas que estão integradas ao projeto. Só que aí ontem aconteceu uma coisa muito curiosa, um colega ligou para vir, porque ele achou, né, como Aparecida, eu também não faço só esse tipo de pesquisa, eu sou aqui do PRODOC, né, e a gente trabalha com a questão de formação docente, até porque eu me aproximei do PRODOC, porque no doutorado, né, era linguagem e interface com a formação de professores. E a gente tem trabalhado muito com um novo aluno que tem entrado na universidade, né, e interrogado a universidade. Quando o Paulo estava falando na fala do Paulo, eu me lembrei muito dessa discussão, porque este aluno, às vezes, ele é tido aqui dentro como o diverso. E o diverso é aquilo que modifica, aquilo que altera, né? E na fala desses sujeitos, né, tanto os alunos indígenas do campo e alguns cotistas, né, como que eles se veem interrogando esse espaço o tempo inteiro, e algumas discussões, né, que inclusive interrogam se isso é realmente uma inclusão ou uma absorção a um modelo, né, de uma universidade de elite que não estava se preparada, etc. Enfim, né, eu acho que é uma discussão que o título me instigou muito a pensar mais em torno dessa pesquisa. Provavelmente alguns colegas da pesquisa que estão aqui já conhecem algumas discussões que vou apresentar, né, alguns dados. O que eu pensei foi apresentar, né, os 3 projetos, alguns já finalizados, outros em andamento. Né, nós, no momento, estamos passando por uma fase de reestruturação na UEM, então vários parceiros estão saindo, né, e infelizmente eu não sei como é que isso fica no ano que vem, mas nós temos um grupo lá, né, que participa desses projetos, que é o NEPEL, e no NEPEL nós temos a Daniela, a Sara, a Áurea, mas inclusive algumas estão inscritas até em concurso para aqui na UFMG, né? A Daniela Amaral mesmo está. Então, a pesquisa Literatura e Diversidade, fiz desafios para a inclusão, literatura e diversidade, contexto das práticas, cotação de histórias africanas e afro-brasileiras, uma articulação entre literatura e tecnologia. Foi um projeto de extensão que nós desenvolvemos lá na FAI-UEM. Quando a gente começou a pensar todas essas questões relacionadas à literatura, foi porque a gente imaginou que o trabalho com a literatura podia contribuir, né, para esse debate, né, em torno do reconhecimento da identidade e da valorização da cultura afro-brasileira. Tendo em vista que, neste momento, nós encontramos um outro estágio, né, de tentar romper com tudo aquilo que as pesquisas vêm mostrando. O Paulo citou a Rosenberg, né? Nós temos a pesquisa da Gouveia, que é daqui, e várias outras pessoas que demonstraram que no século XIX, início das primeiras décadas do século XX, né, a literatura ela veiculada para a infância e para a juventude, né, infantil e juvenil, ela tratava quase sempre, aliás, havia uma invisibilidade, né, do negro, e quando ele começa a aparecer, né, depois dos 30 primeiros anos do século XX, ele aparece quase sempre de forma estereotipada, subalternizado. E mesmo na década de 80, em que havia uma certa preocupação já de romper, né, com esse discurso, ou então mesmo o discurso do politicamente correto, o trabalho da Rosenberg, da Mazzilli e outros mais vem mostrar que ainda permanecia, né, esse discurso ainda era presente nas obras. Então, a literatura, né, ela sempre, voltada para a infância e juventude, ela sempre providenciou histórias e versos pautados no que estava vivendo em determinado período histórico. Então, reflete, né, os acontecimentos de uma dada época. E hoje eu acho que nós vivemos, né, num momento em que a diversidade ela sai
elas se tornam um paradigma, né? O Vivi Orcar, ele trabalha um pouco, né, com essa questão que o Paulo falava anteriormente, dessa perspectiva de a gente sair de um racismo de cunho científico, biologizante, né, para um racismo, uma reivindicação, inclusive, dos movimentos de afirmação identitária, que era colocar a questão da diferença, da cultura, mas que esse racismo, hoje, ele se instala na forma do racismo cultural. E por isso esse discurso da diversidade como um paradigma de convivência, né, ele chama essa possibilidade, né, que se instala depois dos movimentos de afirmação identitária. Então, a literatura, ela sempre teve um compromisso, né? Ninguém, não sei por que hoje se questiona tanto, né? Por que a literatura vai ter essa obrigação de trabalhar com os valores, de fortalecer a identidade, de trabalhar com as temáticas? Se a gente faz um estudo, a literatura sempre teve um compromisso, né? ou visando a questão religiosa, ou de amor à pátria, né? Quem aqui não decorou ou recitou tantas vezes poemas do Olavo Bilac? Criança ama com fé e orgulho a pátria que nascestes, etc, etc. Então, isso sempre foi uma marca, né, da literatura produzida para crianças e jovens. Né? A leitura literária, concepção que a gente trabalha aí um pouco, né, que é a da leitura como objeto cultural, vista como prática sociocultural, complexa e resultado de diferentes modos de apropriação. Então, a gente dialoga com Chartier, com Alajolo, né, enquanto a leitura, uma perspectiva de construção, de dar sentido, né, o texto que dá sentido ao mundo, e por aí a gente tenta construir as nossas reflexões. A temática em pauta, né, que é a temática da diversidade, ela aparece quando nós estamos diante, né, no momento de uma redefinição do conceito de cultura, né, novas dinâmicas, novas concepções desse conceito, o impacto aí dos movimentos sociais de reivindicação, né, dos direitos, e não só dos direitos pela diferença, mas de justiça social, né, que vai redundar nas políticas públicas. O avanço da ciência que permitiu questionar a naturalidade de certas características atribuídas a uns povos e outros, né, que é a questão do racismo científico, e a concepção de discurso como constituidor da própria realidade. Então, a diversidade, né, ela entra em pauta, como diz o Vivi Orcar, como um paradigma de convivência. E a literatura, né, literatura e diversidade, a gente pensou no sentido de que a literatura, ela ensina, ela produz sujeitos, ela divulga sentidos, né, sobre o mundo e disputa espaços com diferentes discursos provenientes de diferentes esferas, né, familiar, religiosa, política, a midiática, entre outras, para a produção de sujeitos. A leitura veicula um discurso que influencia crenças, comportamentos e atitudes. Isso aí foi a Daniela Freitas, né, que é do meu grupo, inclusive ela defendeu a tese ano passado aqui na faculdade, e ela abordou a questão do discurso, trabalhando por um viés mais Foucaultiano. Os ensinamentos sobre o negro, já falei disso, né, até um tempo atrás, ausência, silenciamento, o preto, a preta velha, a contadora de história, a empregada doméstica, servil, atendendo o branco, né, e uma tendência de embranquecer, né, o leitor. Toda a literatura buscando o embranquecimento do leitor. Então, nessa tentativa, né, de romper com a literatura que vem sendo produzida, nós temos esses livros que estão sendo produzidos, e a gente, na primeira fase da pesquisa, a gente analisou alguns livros
E a gente detectou alguns ensinamentos, né, que nós trabalhamos para vocês as tranças de Bitu e Betina, que é da Nilma, né, que são utilizadas duas estratégias. A ressignificação da estética negra, né, que incide principalmente sobre o cabelo, e a valorização da tradição, que resgata o saber dos mais velhos para educar os leitores e determinados modos de conduzir as suas condutas. Então, nós temos aí ainda, né, que isso é muito presente na escola, todas as práticas, né, que a gente tem visto agora no contexto das práticas, é que a escola, ao trabalhar com esses livros, normalmente faz oficinas, levam alguém de salão afro, faz penteados nas meninas. Então, essa questão do cabelo, né, a Nilma já tem várias discussões sobre isso, né, esses livros vêm ressignificar, né, e mostrar que, estimular assumir, né, esse biotipo, né, não o alisamento, a negação do cabelo crespo, mas desejá-lo, né. Aí algumas imagens que os livros trazem, que fica bem forte, né, Betina, outro Tranças de Bitu. E a valorização da tradição, que é resgatar a figura do mais velho, né, as avós, que vai ensinando aos leitores uma conduta de reconhecimento à vida e aos saberes dos mais velhos. Cabem a eles nos livros, né, analisados, reforçar os costumes e transmitir valores, assumir como desempenhar funções importantes na hierarquia social. As avós. Então, algumas considerações dessa primeira fase da pesquisa, que há uma nova representação, encontramos, né, uma nova representação nesses livros literários, né, que mostram o negro como ele é, uma pessoa humana, com uma história, cultura, sonhos, sentimentos. Então, a criança ou o personagem passa a ter nome, né, porque nas obras anteriores era o negrinho, o negrinho endiabrado, o feio. Então, assim, normalmente não tinha nome, não tinha família, não tinha uma profissão. E a gente começa a perceber, né, que já há um movimento. Entende-se que a literatura pode e deve ser utilizada pela educação como estratégia no processo de ensino-aprendizagem, com o intuito de refletir sobre a diversidade, figurando a instituição escolar como local de emancipação dos grupos excluídos socialmente. Então, a literatura, ela é muito forte na escola, principalmente das escolas públicas, considerando, né, que apesar de nós vivermos nos últimos anos uma produção imensa de livro, né, de literatura, o preço ainda não é acessível e o grande comprador das obras de literatura infantil e juvenil ainda é o governo aqui no Brasil. E as escolas são dotadas, né, desses acervos, principalmente a partir do Programa Nacional de Biblioteca Escolar. O que ficou dessa primeira fase, né, como que a gente tem usado essa literatura e como o que tem ensinado os nossos alunos. E a gente está tentando mapear as práticas, identificar e analisar as práticas engendradas com essa literatura nas escolas da região metropolitana de Belo Horizonte, escolas públicas, viu, gente? A metodologia é uma pesquisa de caráter exploratório. Nós estamos trabalhando com questionário, entrevista e observação, e após a aplicação do questionário, a gente está identificando algumas escolas para serem observadas. Então, nós estamos trabalhando com escolas da rede municipal e da rede estadual. A rede municipal de Belo Horizonte, todo mundo que é daqui já conhece, né, que é uma rede em que, desde 2004, a Secretaria Municipal de Educação criou o Núcleo de Relações Étnico-Raciais. E lá são desenvolvidos 3 eixos de trabalho em torno da formação dos profissionais da educação, que são oficinas, seminários, congressos, cursos de pós-graduação, inclusive muitos deles fazem curso aqui, né, no LASEB, que tem um curso de especialização em educação étnico-racial, investimentos em materiais didático-pedagógicos, né,
já construíram 5 kits, me parece que já está indo para o 6º, para dotar os acervos das escolas, e construção de uma política efetiva de superação das desigualdades no espaço escolar. Na rede estadual, a gente identificou a criação do projeto de valorização da cultura afro-brasileira na escola pública. Então foram feitos alguns fóruns, seminários, oficinas, palestras, capacitação, produção e divulgação de ações para a educação das relações étnico-raciais e em 2010 de módulos didáticos de temáticas especiais. Eles estão fazendo um mapeamento no governo anterior, não sei como que se encontra neste momento, em formato de questionário das ações sobre a temática étnico-racial que estão sendo realizadas nas 3.686 escolas da rede estadual. E alguns dados que a gente analisou, né, nós já aplicamos questionário em 178 escolas, né, 21 municipais, 24 estaduais. Essas outras, aí é porque entraram umas creches comunitárias. A maioria são professores, né, 76,4%, 5,1% de bibliotecários. Nós temos 45,5% que são escolas fundamental inicial, educação infantil e ensino fundamental final. Nós perguntamos se conheciam os kits ou livros que abordavam a temática. Nós tivemos 61,8% de pessoas que disseram sim e 38,2%, né, 68 pessoas disseram não. Se já trabalhou com os livros, né, 71% já trabalhou com os livros dos kits, porém muitos disseram que não com a temática étnico-racial, mas porque nesses kits também tem livros que trabalham com questão de gênero. Agora, com a questão étnico-racial, apenas 10,7%. E não, né, 49,4%, uma porcentagem muito grande. Os principais livros citados e que eles dizem que trabalharam, né, Menina Bonita do Laço de Fita ganhou disparadamente, né, caiu no gosto. E nós sabemos do trabalho da Nazire, né, que aponta inclusive problemas, né, de reificação do mito, da democracia racial, etc. Não tem problema trabalhar com livro, né, mas isso indica, né, a necessidade de formação e discussão, né, as danças de Bitu, Bonequinha Preta, Cabelo de Lelê. Os projetos que eles desenvolvem, quase todos na área da literatura, contação de história, dramatização, reconto, ilustração, e projetos institucionais pontuais no Dia da Consciência Negra e algumas apresentações culturais em datas comemorativas. Aqui, se há orientação para trabalhar com a temática, nós vimos aqui que 98 pessoas disseram não, 55%, não há orientação na escola ou por parte ainda da secretaria. Algumas questões que nós fizemos, né, se discutida, trabalhada na escola, a maioria assim, diz que trabalha, outros falam que não, e que a maioria das pessoas que trabalham de forma mais sistemática são professores negros, né, por isso que há interesse, e que às vezes não há interesse porque tem medo de mexer nesse vespeiro. Acho difícil, delicado, não sei muito bem como tratar essa temática. Mesma coisa, o professor negro que incentiva mais, talvez pela vivência dele, não sei. É raro você um professor que não seja negro trabalhando com essas obras. Também tem um relato de um bibliotecário, né, dizendo que hoje há uma tendência de todas as questões serem voltadas, tudo problematizado pelo viés da questão racial, e que há uma racialização das relações, há uma tendência de racialização das questões das relações na escola. Algumas considerações parciais, né? A gente viu que há indícios nas duas redes que há uma inserção da temática no currículo, né? Mas ainda é de forma pontual, em datas comemorativas, e percebemos que na rede municipal se dá de forma mais intensa por conta da política da Secretaria Municipal de Educação. No Estado é muito incipiente ainda, praticamente os professores não têm possibilidade de formação,
não conhece o acervo, não sabe que tem o PNBE temático, muito alheio. O que está faltando também é a mediação adequada para a realização dessa leitura. Muitos disseram não se sentir preparados. Então, né, os bibliotecários, que são os principais mediadores, os professores, a formação inicial, formação continuada. Muitos livros, ainda que cheguem às bibliotecas, eles permanecem nas prateleiras. Por último, esse projeto de contação de história, né, a gente fez uma parceria com a Rádio Paraíba, que é a rádio que tem na nossa faculdade, para divulgar, né, promover a formação do leitor ouvinte, sensibilizando para a leitura literária. Algumas histórias estão gravadas no RádioTube e eu vou finalizar a gente ouvindo uma das histórias. Eu queria falar também que a gente está inserido no projeto que a Miriam coordena, né, que é de leitor para leitor, que é na escola municipal do deputado Milton Salles, que é mediado pela professora Marta Gomes, e em que os alunos, né, fazem leitura desses livros, né, é uma escola municipal, então eles têm todos os kits, lá os livros não ficam nas prateleiras, né, são trabalhados livros, resenhados, né, tem algumas resenhas no jornal aí do CA, em páginas tantas, essas resenhas são divulgadas e também há algumas gravações já no YouTube dos alunos falando dessas obras, indicando, etc. Então é um pouco isso que a gente vem fazendo, vinculado à pesquisa, né, que ensinar qual língua, ler qual literatura. Então nós vamos ouvir agora, a primeira, pequenininho, né, essa experiência de gravação na rádio. O endereço é só entrar na Rádio Paraíba, mas o endereço também está ali, vocês podem escutar as gravações. Pretendemos continuar fazendo esse ano, né, se tudo permitir, porque a gente perdeu a bolsista, uma série de questões que só quem é daqui de Belo Horizonte sabe o que está acontecendo na Universidade do Estado, mas a gente está com fé que ano que vem estaremos todos lá, continuando o nosso trabalho. Obrigada. Hoje a história é do autor George Geneca. Nascido na Costa do Marfim, é um contador de histórias africanas. Por ter recebido uma bolsa de estudos para cursar administração de empresa na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, vive no Brasil até hoje. Aqui se casou e teve filhos. Esta é a sua primeira experiência como escritor. Contando sobre o baobá numa festa, acabou convidado para escrever esse livro, junto com Heloísa Pires Lima e Mário Lemos. A história que vamos agora escutar se chama A Árvore de Cabeça para Baixo, do livro A Semente que Veio da África, ilustrações Verônica Tadjo. Nos primórdios da vida, o Criador fez surgir tudo no mundo. Ele criou primeiramente o baobá e só depois continuou a fazer tudo existir. Mas ao lado do baobá havia um charco. O Criador havia plantado o primogênito bem perto de uma região alagadiça. Sem vento, a superfície daquelas águas ficava lisa como um espelho. O baobá se olhava então, naquele espelho d'água. Ele se olhava e se dizia satisfeito. Eu não sou como aquela outra árvore. Ora achava que poderia ter os cabelos mais floridos, as folhas talvez um pouco maiores. O baobá resolveu então se queixar ao Criador, que escutou por uma,
2 horas as suas reclamações. Entre uma queixa e outra, o criador comentava: você é uma árvore bonita. Eu gosto muito de você. Me deixe ir, pois preciso continuar meu trabalho. Mas o baobá mostrava outra planta e perguntava: por que minhas flores não são assim tão cheirosas? Olha minha casca, parece mais a pele do gato de uma tartaruga. E o criador insistia: me deixe ir, você para mim é perfeito. Foi o primeiro a ser criado e por isso tem o que há de melhor em toda a criação. Mas o baobá implorava: me melhor aqui e um pouquinho mais ali. O criador, que precisava fazer os homens e os outros seres da África, saía andando. Mas o baobá o seguia, onde quer que ele fosse, andava para lá e para cá. E é por isso que essa árvore existe por toda a África. O baobá não deixava o criador dormir. Continuava e continuava e continuava sempre a implorar melhorias. Justo a árvore que o criador achava maravilhosa, pois não era parecida com nenhuma outra. Nunca ficava satisfeita. Até que um dia o criador foi ficando irritado, mas muito irritado, pois não tinha mais tempo para nada. Ficou irado mesmo. E aí então se virou para o baobá e disse: não me amole mais, não encha mais minha paciência. Pare de dizer que sua vida falta isso e aquilo. Cale-se agora. Foi então que o criador agarrou o baobá, arrancou-o do chão e o plantou novamente. Só que dessa vez foi de ponta cabeça, para que ele ficasse de boca calada. Isso explica sua aparência estranha. É como se as raízes ficassem em cima, na copa. Parece uma árvore virada de ponta cabeça. Até hoje, dizem que os galhos do baobá, voltados para o alto, parecem braços que continuam a se queixar e a implorar melhorias para o Criador. E que o Criador, ao olhar para o baobá, enxerga a África. E como encontraram, tal qual encontrei. Assim me contaram, assim vos contei. Então, agradecer a professora Santuza, muito obrigado. E antes de passar para o debate, eu queria só fazer um comentário sobre o título e mesmo a temática da mesa, né? Que é o diverso e suas manifestações nas relações étnico-raciais. E aproveitando para agradecer a organização do seminário pela oportunidade de estar aqui, Tamília, Graci. Porque durante as falas e durante quando eu fui convidado aqui para essa função de mediador, debatedor, eu fiquei pensando muito na dificuldade que é de ser diverso, né, na nossa sociedade. E apesar de eu ter trabalhado no meu mestrado, no meu doutorado com pensar diálogos entre vozes africanas e afro-brasileiros por intermédio de contos de tradição oral, aqui na FAI eu tenho trabalhado muito com as populações indígenas, né, via FIEI. E a todo momento a gente se depara aqui no espaço, aqui na universidade, com essa dificuldade do diverso, né? Recentemente a gente teve uma situação aqui em que algumas alunas Xacriabá e Pataxó foram sofrendo uma discriminação e foram questionadas aqui em frente à FAI, por que índio está na UFMG. Aí você tem uma outra situação, voltando um pouquinho mais, porque os alunos indígenas eles têm um benefício de almoçar aqui no bandejão, eles chegaram à fila, quando foram entrar, foram questionados se eles eram realmente índios, porque eles não estavam de acordo com aquele estereótipo do que é ser índio, que remonta lá
a literatura, por exemplo, José de Alencar, Iracema e tal. Então, essa coisa, né, e essa complexidade que envolve isso tudo. E aí, nos últimos dias, e até por conta disso que eu vou ter que sair correndo, eu tenho aprendido muito com, tendo tido uma experiência muito legal com os índios Machacali, que são, para quem não conhece, é um grupo indígena de mais ou menos 2.000 pessoas. Esse grupo habita a região norte do Brasil,